A civilização do golpe do bilhete. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. É interessante porque nesse texto que é atribuído ao rei Salomão, esse grande avatar, símbolo da tradição ocidental, esse arquetipo do sábio ancião, né, do old wise, eles já sabiam uma parada que acontece muito, né, que é o lance de a estética muda, alguns aspectos tecnológicos mudam, né, aliás, a tecnologia muda bastante, mas os comportamentos fundamentais da humanidade só vão ganhando novos desdobramentos, mas não se alteram em essência. E aí seria bom começar a falar sobre esse grande aspecto cultural brasileiro que é o golpe do bilhete premiado, né? Eu acho o seguinte, não é só um traço do brasileiro, não. Eu acho que o golpe do bilhete premiado é tipo uma das essências do Brasil. Porque esse país, desde o início, ele foi tratado como um grande bilhete premiado. O cara, no período colônia, vinha para cá, ele não vinha aqui, não, vou mudar para o Brasil porque lá a vida é melhor. O cara sabia que essa vida aqui era uma desgraça. Mas a possibilidade de, sendo ele um funcionário da coroa, passar uns 3 anos em Ouro Preto, Salvador, São Luís, comendo uma merda. Imagina o que é você ser da Lisboa, do período clássico europeu, cheia de frescurite, cheia de tradições, nobreza, vir para esse fim de mundo que era o Brasil colônia. Então o cara vinha para cá com a ideia da bala de prata, que é essencial nessa mentalidade também. Ou vai ou racha, é agora ou nunca. Eu me fodo 3 anos no Brasil, mas volto e resolvo meus problemas. Era isso. E tanto isso tem marca no Brasil até hoje, que a arquitetura não, o urbanismo das cidades coloniais brasileiras era baseado no improviso. É meter um monte de casa em cima de um morro por questão de defesa, é construir de qualquer jeito, não tem negócio de fazer urbanismo certinho, você não vai viver naquele inferno. Só o fudido ficava no Brasil. E isso explica, por exemplo, que você teve que, no período da mineração, proibir português vir para cá. Porque a ideia era vir para cá, pilhar, acho que isso é muito importante até hoje, é a ideia de tudo ou nada, você chega, faz terra arrasada, mas resolveu o seu problema, resolveu o seu lado. Tem até uma citação que eu puxei aqui, do tal do Marquês de Lavradio. O cara veio para cá para ser governador-geral da Bahia. Ser juizinho de fora em Acreúna, no Goiás. Era para ser governador-geral. O cara ficava aqui se achando um degradado, porque aqui ele vivia numa terra de clima e gente infernal. Agora, isso perpassou toda a história brasileira. Os portugueses, não. Essa mentalidade está até hoje. Vai desde do cara que, não, vou fazer concurso público para resolver meus problemas, até o cara que, quando está lá, você na lotérica, chega para você e eu arrumei um emprego aqui em Brasília, mas o cara me deu o telefone e não atende. Para Formosa, aquele jeitão humildão. E aí você paga 30 conto para o cara voltar para a cidade dele. Daqui a 2 dias o cara está lá, com o mesmo golpinho, o mesmo jeito. Então, eu acho que isso é essencial no Brasil. Isso daí está na nossa... é atávico. Você não está aqui para construir, você está aqui para terra arrasada. Se eu conseguir me dar bem, beleza, o resto que se foda. Cara, é muito bom isso, porque estava aqui me cagando de rir. Essa mentalidade extrativista vem desde o começo do rolê, né? E Sim. esse padrão que é um padrão extremamente infantilizado, que é querer
muita coisa a troco de nada ou a troco de muito pouco. É outra, né, é outro aspecto da essência do porquê talvez o golpe do bilhete no Brasil seja tão popular. A origem, né, do golpe do bilhete propriamente dito, o bilhete mesmo, de fato, o golpe lotérico, ele começa lá pela década de 30, ao menos os primeiros registros oficiais que se tem disso, né, em jornais Desculpa te interromper, eu lembrei de uma coisa. Não sei se você ficou sabendo do golpe do CryptoCoin, que teve em Brasília. Era uma playboyzada que eles fizeram um golpe tão grande que não era só comprar Ferrari, eles apoiavam até festival de música eletrônica, os caras bancaram. Era gente que com certeza qualquer um olhava e falava, esse cara, porque eles eram vizinhos meus, lá em Vicente Pires, eram os caras fudidos antes, era cara andando com Polo, com, sei lá, Escort velho, de uma hora para outra tava com Lamborghini, e tudo nas redes sociais. É claro que esse cara, ele sabe que vai se fuder, mas a ideia do extrativismo a todo custo, ou vou fazer a rapa aqui, é compulsivo. Porque ninguém vai, como dizem, de 0 a 100 em tão pouco tempo e achar que não vai dar problema. Mas a ideia do bilhete premiado também tem muito disso. A pessoa entra no mundo de relações mágicas. Não, de uma hora, o que tem se eu não sou nada e agora eu tenho uma Lamborghini? Foda-se. Então tem muito essa postura do tudo ou nada que reflete essa questão do extrativismo. Ué, você não viu? Acho que teve um vídeo da Galãs que falou do pessoal lá do Mato Grosso hoje. Que eles, qual é o termo que o cara falou? O cara lá de Sorriso, produtor da soja. Não, a gente pode de boa dar um tapa na cara da China que ela depende da gente. Aí as pessoas perguntam, ué, um cara desse não está sabendo que de uma hora para outra a China pode mudar o vetor econômico dela e ignorar a soja brasileira? O cara tá pouco se fudendo para isso, porque se acabar a soja, ele vai atrás de outra picaretagem. Sim. Não é soja, vai ser café, vai ser cacau, vai ser diamante em terra indígena. É a mesma coisa do empreendedor. Agora está sendo paleta mexicana. Mas se quebrar, eu compro uma lotérica, vou vender boi, vou vender carro. É sempre assim. Não tem ideia de capitalismo sustentável. É golpe atrás de golpe. Bom, só aí já tem alguns clássicos do Grande Goiás. Embora não se limite ao Grande Goiás, sejam, né, clássicos daí. E, em primeiro lugar, esse bravateiro de tapa na cara da China é o sujeito que fez a vida baseado em colocar 4 correntes em 2 tratores, arrancar toda a vegetação. Enquanto ele vai arrancando a vegetação inteira, assim, né, destruindo todo um bioma, ele já vai ao mesmo tempo construindo CTGs, porque essa galera quase toda saiu do Rio Grande do Sul. E cara, é o extrativismo através do agronegócio, né? Que é uma outra forma de extrativismo. E essa questão do que acontece nesse perímetro do tetraladado do Goiás, também conhecido como plano piloto, como Brasília, é incrível. Tem golpes que tu já espera que todo ano o jornal Metrópolis vai publicar pelo menos umas 5 notícias a respeito, né? Eu acho que tem lugares que a mentalidade golpista ela é muito forte pela escassez.
Você não vai ter muito emprego, você não vai ter muita oportunidade e te sobra o golpe. Brasília já é o contrário. Aqui você tem uma grande parte da população que o salário vai cair certinho todo mês. E é uma terra de... vou ter que fazer uma citação péssima, de uma terra estranha com pessoas estranhas uns aos outros. Então a solidão aqui é muito grande, porque o concurseiro acaba virando um mercenário de concurso pelo Brasil todo. E aí, essa fartura de salários certos caindo todo mês também facilita muito para o golpista, né? É dinheiro de sobra, é solidão de sobra, é carência de sobra para uma terra que simplesmente o cara monta um Facebook do lado de um Porsche, no pistão do Lago Sul, segurando um Chandon, óculos escuro, pronto. Já está a vida perfeita para os otários caírem. Porque a imagem aqui é tudo, né? Afinal de contas. É maravilhoso um dos golpes. Eu vou ter que passar um outro golpe à frente do golpe clássico do bilhete premiado. Aliás, não. Faço um repasso do que é o golpe do bilhete premiado original, pelo menos como menção honrosa ao mote. Porque eu acho que o golpe do bilhete premiado é tipo primordial. Sim, exatamente. É arquetípico. A gente faz esse repasso e depois cai para o que é um dos meus golpes preferidos do Brasil profundo, mas que aí no entorno, no Goiás e em Brasília capital, ele é muito forte. Mas primeiro a gente fala do golpe do bilhete premiado, como é que ele funciona. Ele basicamente vai ter um incauto, que é a vítima, mas também é um golpista em potencial, porque a pessoa está querendo se aproveitar da situação do estelionatário, sem saber. Então, essa pessoa que os golpistas geralmente escolhem, e que na maioria das vezes é uma mulher, e aí esse primeiro estelionatário, que também geralmente é uma mulher, mas não necessariamente, pode ser uma pessoa interpretando interiorano, com pouca instrução, ela vai pedir ajuda para a vítima, alegando que não tem documentação, que teve algum problema, e está ali com um bilhete premiado. Aí chega o estelionatário número 2, e isso é puro suco de Brasil, que é um homem, invariavelmente um homem, de terno. O terno é muito importante no golpe arquetípico nacional, e essa pessoa ela vai se apresentar como um advogado ou alguma profissão que goze, né, de alguma fé pública. Pode ser médico, pode ser engenheiro, e vai se oferecer para telefonar para a Caixa Econômica, que, aliás, casualmente, esse advogado tem um amigo lá. Só um minuto, vou falar com ele. Aí fica aquele otário vendo o cara fazendo dublagem com nada do outro lado. Eu acho que aí tem 2 pilares do golpismo brasileiro, que sempre tem que ter o viés da humildade. Vi desempregado, estou passando por um problema, a vozinha mansa, o olhar baixo. Então tem que ter essa isca do humildão, que é essencial, porque ele sempre está aliado ao cara topetudo, o bravateiro, aquele que vai resolver. Manda para mim que eu mato no peito. E aí, a tal da aparência e a questão racial é fundamental. Sim. Um cara de olho claro, com mais de 1,70, usando um terno Colombo, vagabundo de R$100, porque uma das derivações disso, quem trabalha em comércio sabe, é o cliente indignado. Como assim você não quer receber meu cheque? Como assim? O meu cartão não passou. É o arrogante indignado. Mas ele é branco, ele é alto. Porque eu acho que tem uma questão psicológica que quem está do outro lado fica assim, não, ninguém é cara de pau de estar fingindo isso. Então, eu vou acreditar nessa pessoa. Fica uma coisa assim da contraprova pelo absurdo. Ninguém vai tão longe assim. Logo, é verdade. Sim. Então, a cara de pau do golpista
tem que passar por esse teatro, por esse jogo de essa suspensão da descrença, por assim dizer, de quem recebe o golpe. Complementando isso, tem essa questão da projeção que a pessoa faz nessa figura alta de terno, muitas vezes puído, e aí começa aquele desdobramento do golpe, que é a segunda parte, que para mim é tão maravilhoso quanto o primeiro, que é a falsa sensação de segurança. A pessoa passa a ter o cartão, o bilhete premiado colocado na mão dela, porque nesses estratos mais primitivos da psique, a pessoa ter o contato físico com a coisa criou um certo animismo, e enquanto ela vai pegando o bilhete, já se sentindo proprietária daquilo, na cabeça dela tudo já está acontecendo, né? A vida já está melhorando pra caralho. Esse cidadão de terno, puído e barato, já está se oferecendo para comprar metade do bilhete. Afinal, ele chegou depois, e a vítima, que eu repito também, é uma golpista em potencial, estava ali primeiro. E, claro, a partir daí, esse golpe original ele passa por alguns desdobramentos possíveis dentro da possibilidade de cada um. A questão é que os golpistas vão colocar a mão no dinheiro dessa pessoa, e quando essa pessoa olhar para os lados, nenhum dos dois vai estar ali. Certamente vão desaparecer como se tivesse atirado uma bomba de fumaça. Mas sempre tem alguém que se recusa a acreditar que esse golpe ainda é possível. Diz que... Eu mesmo tenho dificuldade de acreditar nisso. Então, é muito difícil de acreditar. É muito difícil. Sempre tem alguém que diz, não é possível, é só idoso ou alguém muito ambicioso e burro que cai nesse golpe. E aí, é por isso que esse episódio vai falar das outras possibilidades desse golpe no Brasil. E a gente estava falando antes de um clássico, do entorno do DF, Goiás, Brasília, mas Brasil inteiro em geral, porém essa tua zona ela é especialmente rica nisso, que é o golpe do falso italiano. Esse é o meu golpe preferido do Brasil. Não chega a ser um golpe moderno. Mas o legal dele é que tem a construção de personagem. Não é só uma conversa instantânea, uma lábia que em 15 minutos você resolve. Você tem que construir um personagem para isso funcionar, porque é de média duração, no mínimo, esse golpe. Não sim. É de uma hora para outra. Claro. A rede social ajuda muito isso. E isso hoje essa preparação é especialmente necessária, porque a diferença do golpe do italiano dos anos 50 ou 60, até 70 ao menos o italiano era um italiano da Itália, não era um cara do Brasil profundo com o cabelo mais ou menos preto que engambelava a galera usando um italiano macarrônico, né? E sim, é fundamental que, através da rede social, de um Badu, de algum derivado desses, seja feito todo um projeto, né? E é muito triste, porque geralmente quem é atacado... Depois a gente vai ter que fazer só te interrompendo, a gente vai ter que fazer um podcast especial sobre luta de classes e aplicativos de pegação, hein? Por favor. Extremamente necessário. Se você vai do Badu, Tinder, aquele de... OkCupid. Também, o Happn. O que mais? Sexlog. Todos esses daí, eles seguem uma luta de classes aí, porque não é todo mundo que vai pagar R$40 num cartão para estar no encontro perfeito, acho que é que encontro perfeito, sei lá,
Não é o mesmo público que só usa o Badu enquanto ele está gratuito. Depois de 2 dias, você vai ter que pagar tudo. Então tem uma divisão de classes aí que é interessante, essa Sim, dinâmica. com certeza existe um perfil de cada aplicativo. E, claro, esse do golpe do falso italiano, que eu gostaria muito que daqui a pouco tu falasse mais a respeito dele, mas ele pega um público muito específico também aí em Brasília, que é a concursada de baixo clero, que por questões de pressão social muitas vezes já entrou naquela zona do desespero, né? O cara parece sério, o cara parece que tem onde cair morto e tem quase toda a arcada dentária na boca, já passa a ser uma opção bastante viável, né? Olha, eu vou ter que contar a história de um amigo meu que ele encarou esse golpe durante 3 anos da vida dele sendo casado. O esquema era o seguinte: ele encontrava a vítima em algum desses aplicativos, era mais ou menos umas 2 semanas de amor, entrega e palavras bonitas, até que um dia, após uma foda, ele fazia uma carinha triste, ia para o canto da cama, aí a vítima chegava e falava: o que você tem? Ele falava: não, nada não, deixe para lá. Até que ele ia fazendo charminho, entre os dentes falava: não, eu preciso de uns 6 mil reais. Mas por quê? Aí você sabe como é que é, né? Vai de câncer da mãe até que teve que emprestar dinheiro para um primo que deu calote, mas a pessoa já está conquistada e vai abastecendo ele de dinheiro. Isso, a princípio, não é muito sustentável por muito tempo. Sem que a pessoa, a vítima, entre em auto-engano, assim como no golpe do falso italiano, ou do bilhete premiado, na verdade, a vítima também, de certo modo, não é um tanto quanto... Bem, pode ser um golpe, pode não ser, mas se eu ganhar, vai estar tudo beleza para mim. A mesma coisa, outra pessoa sabe que está caindo no golpe daquele Dom Juan, mas ela vai perder aquele sexo que há anos ela não tem? Vai perder o namorado novinho para mostrar para as amigas? Deixa ele levar o dinheiro. Esse meu amigo, ele só largou o golpe quando a família de uma das vítimas foi bater na casa dele, e ele era casado. Só para arrematar, quando a esposa dele ficou sabendo do golpe, a mulher começou a quebrar a casa toda de raiva. Ele falou: não, esse videocassete quem comprou, você vê o tempo que faz, esse videocassete quem comprou foi ela. O berço dos nossos filhos quem comprou foi ela. O carro quem comprou foi ela. Se você quiser destruir tudo, problema seu. Eu não tenho dinheiro para comprar isso de volta. Quem me bancava era ela. Aí depois de 2 dias, a esposa dele chegou e falou: olha, tudo bem, você pode continuar fazendo essas coisas, que é pelo bem da nossa família, mas só pode ser com idosas e mulheres feias. E aí o golpe acabou? Nada, ele só modificou a vítima. Porque aqui, dependendo de... Se o cara entra num desses aplicativos, perto de datas festivas, como Natal, Ano Novo, Carnaval, ele consegue se sustentar durante 1 ano, arrumando 3 ou 4 financiadoras de amor. Vou expandir o momento autorreferencial de folktales pessoais. Estava aqui pensando, conto essa história ou não conto essa história? Vou contar essa história. Ela não é fic. Eu tenho uma tia-avó que caiu no golpe do italiano, porém era um italiano realmente da Itália, já autenticamente italiano, e essa história tem alguns desdobramentos maravilhosos. Em primeiro lugar, eu já conheci o cara de terno, inclusive eu nunca vi esse sujeito sem terno na minha vida. Ele já é falecido há muitos anos, ela segue viva. Eles moravam num bairro bastante residencial,
e o sujeito ia à fruteira de terno, almoçava de terno, eu me lembro, um terno cinza, caindo para chumbo, mas não era um terno preto. O cara fazia absolutamente... Eu nunca vi, repito, eu nunca vi aquele sujeito sem terno quando era criança. E agora vi a melhor parte dessa história. Nem pastor da Assembleia de terno. Ah, mas era tipo isso. Eu não preciso nem dizer que até hoje ninguém nunca soube no que esse cara trabalhava, porque isso já é evidente. Mas tinha algo muito melhor. Uns lances aí. Sim, o famoso vai cair uma grana. O sobrenome desse cara era um sujeito muito fascinante, muito interessante. O sobrenome desse cara era Medici. E teve a época que ele já estava casado com essa minha tia, que o presidente em exercício era o nosso querido Garrastazu Medici. Eu não acredito. Calma que vai melhorar pra caralho. Então, um belo dia, isso eu não era nascido, obviamente, mas a história corre muito entre meus familiares, que esse sujeito apareceu depois de passar um dia inteiro fora de casa, provavelmente tomando uns rabos de galo em algum boteco, mas ele chega e fala para minha tia que ele estava reunido com a equipe do Garrastazu, porque como ele era familiar da Itália, tinham feito uma proposta dele para trabalhar no governo. E aí ele ficou nessa enrolação de vai vir a minha nomeação para trabalhar no governo durante, não souberam me dizer, mas foi por muitos meses. E, cara, eu amo essa história, velho. Eu amo essa história. O cara passou, não sei, 30 e poucos anos casado com minha tia e vivendo disso, de ser italiano e de usar um terno. E esse cara morreu casado com ela? Morreu casado. Eles se separaram? Não, morreu no acidente. Tiveram um acidente. Ele morreu, ela não. Às vezes eu converso com ela, eu nunca falo muito desse assunto. Mas quando eu encontro ela uma vez por ano, duas, ela às vezes larga algum comentário que deixa margem para interpretação, como: olha, depois dos 70 e poucos anos, eu acho que eu entendi algumas coisas do que estava acontecendo. E é sempre isso, né, cara? Porque a grande revelação do golpe, ele vem com atraso. Pode ser entre 2 horas e 20 anos depois. O auto-engano tem um papel muito forte aí. Ah, claro. Embora a gente nunca diga que a vítima é culpada, nesse tipo de golpe, a vítima é pelo menos corresponsável, né? Por aquele padrão de a pessoa começa como vítima, depois passa a ser coadjuvante e num terceiro momento é protagonista do próprio golpe que leva. E para você ver, esse padrão se repete também na maioria desses golpes que estão muito famosos hoje em dia, que é ligado ao mercado financeiro, né? Ah, sim. Porque você abre o YouTube, aquele cara dentro de uma Mercedes com um celularzinho na mão, aí mostra o day trade, olha, acabei de ganhar R$250. Lá, o iPhone encostado no volante do carro, do Porsche. E aí você olha aquele cara, barbinha feitinha, aparência assim de bancário do Banco do Brasil dos anos 80, e ele prometendo maravilhas. Ele prometendo o impossível, mas a pessoa que vai lá vai achando que vai fazer o quê? Como a gente reforçou no início. É o agora ou nunca. Pode ser errado, pode não dar certo. Mas se der certo, resolvi meus problemas. Eu tenho um amigo que mal sabe escrever direito. Mas é meu amigo. Entendeu? Mas a pessoa tem no celular aqueles aplicativos. Teve um hoje mesmo que veio falar de Petrobras comigo, mostrando as idas e vindas. E aí agora gerou o fetiche dos gráficos, né? Porque aí o cara... Estou investindo. É aquele monte de gráfico. Eu fico pensando, filho da puta não sabe fazer uma função de primeiro grau.
não consegue entender temperatura mínima e máxima e tá olhando esses gráficos entendendo alguma coisa? Pô, é um negócio que me deixa puto, mas ao mesmo tempo eu só fico assim, tu vai se fuder. Porque não bastou o brasileiro que mal tem condições cognitivas para operar uma maçaneta ter se interessado por política a partir de 2013, né? Precisou também acreditar que é especialista em mercado financeiro e economia. E você criou todo um mercado para sustentar esses caras. O mundo coach, o mundo da ideologia do empreendedor, o mundo que sustenta o mito do Paulo Guedes, o mito dos roleiros. Tudo isso converge para essa nova febre do cara com o celular na mão tá investindo em bolsa. Ou partindo para golpes mais sofisticados como esse que eu te falei do CryptoCoin. Sim. Isso também passa muito por esse lance do sujeito que tem complexo de Deus. Em primeiro lugar, ele se recusa a cumprir ordens de um filho da puta. Mas ele também quer ser o filho da puta que quer dar ordens para outras pessoas. Esse sujeito, ele já não tem mais condições de agarrar num emprego normal. Ou num emprego que seja um emprego, ou qualquer coisa que tenha algum tipo de legalidade. Não, é qualquer coisa minimamente funcional. Eu conheço gente que só trabalha com dinheiro vivo, a conta do banco, porque ele trabalha com cheque, né? Eventualmente. Que eu quero dizer, ele é agiota. É assim, você já recebeu fotos minhas desse cara de manhã cedo. Esse cara é maravilhoso. 6 horas da manhã. Bom dia! Eu não vou fazer a voz dele aqui, que eu não lembro direito. Cara, esse cara é o goiano arquetípico. Bora! Aí aquela foto e, obviamente, junto. KKKKK. Bora gastar! Caralho, eu me lembro uma vez que tu me mandou uma sequência de 3 áudios do cara, que eram áudios longos, e eles valiam muito a pena. O sujeito é o goiano pilantra arquetípico. Todas as tags, todas as tags. Deus no comando. Estavam lá. Deus no comando. Esse cara, ele tem uma coisa ótima, que virou piada entre as pessoas mais próximas. Qualquer história que você diga da sua vida, ele vai falar, mas isso que você passou nem se compara ao que eu passei. Então você pode falar que você capotou o seu carro, politraumatizado, e lá pegou AIDS, câncer, e depois descobriu que sua mulher estava te traindo, que ele vai falar, não, mas o que eu passei na minha vida foi muito pior. Esse assunto abre brecha para um outro episódio sobre um dos meus assuntos preferidos da vida, que é o concurso de sofrimento do brasileiro das profundezas, que pode ser especialmente encontrado em sala de espera de plantão de hospital. Essa automorbidez, essa autoflagelação pública tem muito a ver com a porra da ideologia do sou guerreiro, sou lutador. Que aí seria outro episódio também. Da síndrome de menino Charlinho, social, né? Isso, é o menino Charlinho. Mas o menino Charlinho vem junto com a crueldade social gigantesca. Que é a ideia da sociedade ser uma fila de fudido. Se alguém abaixo de mim nessa fila teve uma pequena melhora, para uma desgraça. O combo de eu trabalho demais. Ele fala que não dorme normalmente, porque ele tem que ficar pensando no lava-jato. Que surpresa! Um golpista quanto mais com um lava-jato. Ele tem que ficar pensando nos cavalos que ele comprou. No jet ski? Ele tem que ficar pensando nos cheques. O jet ski ele já vendeu, porque você nunca sabe qual é o carro dele direito, né? Sim. Ele pode estar com um Monza 85 hoje, amanhã está com a Hilux, depois de amanhã uma Lamborghini, aí depois ele troca por uma 5 jet ski e 3 boi. Não, ele não para. É tipo TDAH financeiro, distúrbio
atenção, a pessoa não passa dele. O que tu acha que é pior? Isso. Esse tipo de golpista mais analógico que vive de compras e vendas obscuras e rolo com talão de cheque, ou o pilantra do mundo virtual que realmente acredita em ganhos infinitamente acima dos limites do mercado? Eu acho que o pilantra marreteiro, pelo menos, está fazendo a economia girar. O outro dos altos ganhos é especulação emocional e financeira em estado puro. E o pilantra concreto, material, ele tem um fator que, além de fazer a economia girar, ele não é muito sofisticado na enganação. É um cara topetudo que vai na confiança, fala muito, mas raramente ele precisa de um personagem construído, como o picareta de internet, que seja do CryptoCoin, ou seja, caçador de vítima do Badu. E eu acho que, na verdade, na real, eles estão se tornando a mesma coisa. O cara que é picareta num, ele vai pegar o jeito na outra. Então seria uma questão do grande picareta brasileiro tá ficando mais versátil. Ele consegue, com certeza. Ele consegue migrar do mundo analógico para o virtual e vice-versa. Eu acho que é fácil a gente imaginar uma figura hipotética aqui do bombadinho de academia que vende hormônio de cavalo para os alunos e, ao mesmo tempo, tem o Tinder para pegação e, eventualmente, dá o golpe no motel de meu cartão não passou, paga 150 contos aí para mim, que semana que vem eu te pago e nunca paga, com o cara que está vendendo maré fundido na OLX. O OLX, que é um capítulo à parte também, está aparecendo altas ideias aqui. Não, sobre a OLX. Mandei um áudio. Vai ser necessário um episódio só sobre o OLX. Eu te mandei o áudio semana passada, você estava sem celular ainda, do cara que queria comprar uma placa de som comigo, claro, no interior do Piauí. Sim. E ele falou que não, se você não confia nos Correios, manda pelo ônibus. Na minha família, ninguém manda nada via ônibus para o interior do Nordeste desde metade dos anos 80. Eu nem sabia que isso ainda era factível. Mas é o Brasil profundo, afinal aqui é Deep Brasilis. Olha, Lu, aqui no Rio Grande do Sul, e por razões óbvias, na Argentina e entre Rio Grande do Sul e Argentina e vice-versa, também é possível mandar coisa por ônibus através de duas modalidades. A primeira, a oficial, e a segunda, pagando menos e largando a grana direto na mão do motorista, né? Outros casos que a gente tem desse negócio de variações do golpe do bilhete que você lembra? Porque tem esse negócio de empreendedorismo delirante também, né? O empreendedorismo delirante é maravilhoso. É maravilhoso. Uma das piores coisas que pode acontecer com um sujeito que quer empreender é ele ter o sonho dele realizado. A gente volta para aquela frase que várias tradições assumem como suas, né? Desde o politeísmo grego até a sabedoria judaica monoteísta, só substituindo deuses por Deus, quando Deus ou deuses tá puto contigo, tá puto mesmo contigo, ele vai lá e realiza os teus desejos. Então é isso. Esse empreendedor delirante teve um acesso a crédito nunca antes visto na história desse país, com o advento do pós-lulismo. Ele meteu a mão numa grana fodida, então ele abriu um dos negócios que estavam em voga na época, com uma diferença de 2 para 3 anos, às vezes menos, de um para outro. Sushi bar, paleteria mexicana,
e outras coisas. Faliu depois de 4 a 12 meses, e não preciso dizer que a culpa da falência dele sempre e inevitavelmente é do governo, que deixou ele abrir na narrativa dele. Eu juro para você que tinha uma coisa que eu compreendi há pouco tempo antes. Porque na minha ingenuidade, eu achava que uma pessoa que falava que era empresária, ninguém mais nem usa o termo empresário hoje em dia. Não, nem existe mais. Se alguém falava que era empresário, era. Eu gosto de fazer tal coisa. E para fazer tal coisa, eu tenho que montar uma empresa para poder lucrar com isso. A ideia de empreendedor, ela é só uma forma vazia. Não existe isso do cara gostar de paleta mexicana, gostar de crepe. Não. Ele vai pulando de bilhete falso em bilhete falso. Eu demorei a compreender isso, porque eu tinha uma visão de, não, eu gosto de música. Vou fazer uma loja de instrumentos musicais. Vou virar luthier. Não. O cara vai olhar para o mercado, o que está em voga, e a falência, uma atrás da outra, é parte do canibalismo predatório dele. Ele vai pegar o modismo atual, vai predar aquilo, depois ele pula para outro. Esse é o espírito do empreendedor. Não é espírito de construção de alguma coisa. É de ver onde tem o bilhete premiado, onde ele vai ter a Mega Sena do ano. E aí eu ficava vendo, pô, esse cara tem esse quiosque aqui no shopping, é o mesmo dono. E já vendeu óculos, já vendeu crepe, está vendendo agora mini hambúrguer. E se semana que vem ele vê que unha de cerâmica está dando grana, ele vai atrás disso. É um vazio o negócio. É só um modo de vida predatório. Eu acredito que um dos meus contos preferidos a respeito disso, e agora estou pensando num sujeito em particular, mas isso também é um trend, é aquele sujeito que ele vai abrindo negócios, ele consegue fazer aquele negócio girar durante 3 ou 4 meses, encontra algum deslumbrado para comprar esse negócio dele, ele vende esse negócio dele quando já está perto de começar a ladeira abaixo. Isso é maravilhoso. E com o dinheiro que ele consegue da venda desse negócio, está com literalmente os dias contados, ou pelo menos os meses contados, ele vai abrir um outro negócio, que é exatamente isso que você está falando, que é o negócio da moda, e ele vai seguindo nesse giro de abrir um negócio, conseguir predar uma grana dali e repassar para alguém que é igual a ele, porém muito menos sagaz. Não é a mesma lógica do marreteiro de carro usado? Ah, totalmente. Ele pega o carro pelo preço bom para ele, dá uma maquiada e vende por um preço melhor. É impressionante que as pessoas conseguem viver disso e tem que ter um traste de temperamento. Porque hoje você está pagando, você tem dinheiro para ir para Miami. Mas daqui a 3 meses, daqui a pouco você não vai ter grana nem para ir ver sua mãe. Tem um fator de emoção, de ter um temperamento que sustente esse tipo de para cima e para baixo, que eu não teria menor capacidade de tocar uma vida assim, não. E não, sem inviável. medo. Não, é inviável. Eu conheço gente que atualmente está cheio da grana, mas início do ano passado estava me pedindo 150 conto para pagar luz. E sempre tem a possibilidade normal de voltar a isso, né? Sempre. Sem problema. Sem problema nenhum. E, obviamente, essa pessoa já não tem CPF. Ela já não tem nome. Porque na primeira tentativa já perdeu todas as cartas. E aí é muito importante, e por isso que eu acho que tem muitas formas híbridas dos golpes, porque o cara que não tem CPF, o cara que não tem conta, ele vai ter que ir atrás. Quando ele venceu todos os parentes, ninguém mais cai no golpe dele, ele vai ter que ir atrás de um amor.
Ele vai ter que ir atrás de alguém que, pelo menos, tenha um nome limpo. E aí mistura o Dom Juan com todos os golpes possíveis. Sim, e aí eu lembro daquela frase que tem um complemento depois, que é: todo dia um malandro e um otário saem de casa, né? Só que o problema do malandro é achar que todo mundo é otário, menos ele. Você nunca vai encontrar o malandro com fracasso. É impressionante isso, né? Você sempre vai ter ele... Ou ele foi enganado por um sócio, então existe também o sócio arquetípico que destruiu todos os negócios. Já percebeu isso? Não, eu tinha montado um negócio aí, mas... Meu sócio me roubou. O meu sócio fudeu tudo. Essa é uma das lendas brasileiras. Ela não é só brasileira, porém, como a gente fala do recorte brasileiro, sim, é uma das minhas lendas brasileiras preferidas desde que eu sou muito jovem, que é a questão de tu jamais, nunca na sua vida encontrar o sócio ladrão da limitada, né? Tu sempre conhece o cara que foi roubado, o filho do cara que foi roubado, o neto do cara que foi roubado. Tu nunca conhece o neto e o filho do cara que roubou. E o mais interessante disso é que numa primeira observação, que faz parte do processo de entendimento, tu pensa, não, porra, era um que roubava do outro, porém o cara está contando a história com os papéis invertidos, ou o filho ou o neto estão contando com os papéis invertidos. Mas não. O que acontece no plano da realidade, geralmente, embora não sempre, mas geralmente, é que ambos estão roubando, e principalmente roubando de si mesmo, com aqueles protocolos contábeis do descontrole do empresário / empreendedor deslumbrado com o dinheiro que nunca viu na vida. Então, é camarada que está de plantão na empresa ali às 5:30 da tarde, enfiando a mão na gaveta do caixa e tirando sem o menor aviso, controle e senso de consequência entre 4 mil e 40 mil reais para gastar com as coisas de sempre, aquelas no final de semana, né? E ambos fazendo isso, uma sexta-feira uma sexta-feira o outro, as contas não fecham mais, só que ninguém vai assumir a própria responsabilidade, né? Swing. Cocaína, casa de swing, hoje em dia Jack Daniels e narguilé nesse pacote. Esse goiano arquetípico, que vai voltar várias vezes aqui no podcast, já que não é todo dia que a gente encontra uma pessoa que não é uma pessoa, é um tipo ideal que fala, ele ficou conhecido porque em uma festa não, Caldas Country, olha o tipo de gente que a gente está tratando, pessoas que vão no Caldas Country, e eu não vou fazer piadas com campo de concentração ou gulag de reeducação para essas pessoas na Amazônia, mas Caldas Country, esse cara e a namorada dele com o Jack Daniels na mão, o que ele fazia? Ele pegava aquele negócio, aquele whisky, e ele jogava em volta das pessoas do lado, fazendo um guarda-chuva de whisky, molhando todo mundo em volta e arrumando confusão com Deus e o mundo. Essa é a versão ostentação do dedinho é a versão ostentação do dedinho de bairro que gira bombril, né? Sim. Alguns comem cocô e tacam fogo em dinheiro. Outros jogam Jack Daniels ou whisky 12 Chivas 12 anos em todo mundo que está do lado. O que a mulher dele falava? Ah, ele me molhou de whisky, mas pelo menos era um whisky 12 anos. Que ser humano maravilhoso. Aqui a gente vai tratar sempre de pessoas excepcionais, maravilhosas, pessoas que a gente tem dificuldade de admitir que existe. Por mais que seja sua mulher, seu marido, seu tio, seu melhor amigo. São as pessoas impossíveis da vida real. Ah! Eu acredito que essa gravação já passou de 1 hora. Depois eu vou ter que fazer uma edição para cortar algumas partes que ficaram ruins por causa da gravação. Então, acredito que a gente possa chegar na parte das conclusões. Qual é o futuro do golpe do bilhete premiado do Brasil, meu amigo Deusdete?
Negrasteni. O golpe chegou na esplanada, está dominando 1 trilhão de orçamento federal e cada vez mais vai ser chamado de empreendedorismo, liberdade econômica, negação do Estado babá, porque vamos dar a real. Até uns 10 anos atrás, ninguém usava nota de rodapé para ser filho da puta nesse Brasil. O que aconteceu a partir de 2003, mais ou menos, é que hoje em dia, o golpista, o filho da puta, o escroto, ele não vai falar que ele faz isso para tirar vantagem, mas sim que ele está aplicando as ideias de Mises, Bastiat, Friedman, Olavo de Carvalho, porque o bom é ter a liberdade para enfiar um golpe no seu cu, seu otário. Então eu acho que o século XXI vai ser boa parte dominado por eles aqui nesse Brasil.